Você vai estudar com o Jonas. Inteligente esse rapaz. O Jonas, nossa, o Jonas é muito inteligente. Coruja que gava o toco, fogo nela. Jonas, Hugo, Fábio, todo mundo. Nayara, Maiara, Giovana, Leonara, falar todo mundo. Pessoal, tá bom, chega. Obrigado, Fabiana. Desculpa atrapalhar a aula. Tá? Um abraço para vocês. Imagina, João. Tchau. Até mais. Abraço. Tchau, professor. Até mais. Tchau. Voltamos então. Pessoal, para quem está com dificuldade na questão do microfone, quando você clica, tem um mute que você pode ligar e desligá-lo, tá? Com o passar dos dias, ele vai ficar familiarizado para vocês. Bom, vamos para os cronogramas de aulas. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês, tá bom? O som ainda está cortando muito? Tá sim. Um pouco. Ô, Hugo, aonde que é a configuração que eu vou, Hugo? Não, aquela hora eu falei para a Heloísa que ela falou que ela não estava conseguindo falar, né? Por causa do microfone dela. Aí eu também não consegui, a primeira vez que eu abri o aplicativo, daí tem nas configurações tem como acessar. Vou tentar tirar o fone e vamos ver se o negócio dá uma melhorada. E aí, gente? Melhorou, parece. Melhorou? Fala mais. Fala mais. Vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Esse material que eu vou passar para vocês, vou passar o cronograma das aulas e o que vai ser trabalhado em cada dia de aula. Nós temos muito feriado em segunda-feira. Alguém já observou isso? No final do ano, vão ter 3 segundas-feiras, se eu não me engano. Então, o nosso calendário está extremamente justo, com uma ementa bem pesadinha e poucos dias de aula. Por conta dos feriados, a gente teve que até dar uma enxugada no nosso calendário, tá? E vou compartilhar também com vocês algumas novas instruções para a gente estar bem alinhado no decorrer do semestre. Esse material ele vai estar disponível lá no AVA. Eu ainda estou com dificuldade de acesso no AVA. O João tentou arrumar hoje para mim junto com o TI, mas eles não conseguiram formalizar, terminar o meu acesso ao AVA. Mas eu acredito que o João passou que até amanhã cedo já esteja tudo certo. Então, o que eu passar para vocês hoje, eu vou colocar amanhã no AVA. Combinado? Professora, questão de aula, assim, a senhora consegue mandar no WhatsApp para a gente também? Então, as aulas foi orientado para a gente não passar nada por WhatsApp. Mas a gente sabe que é difícil, vai ter muita gente que não vai conseguir acompanhar, por isso que todas as aulas serão gravadas. Vou subir ela no YouTube. Então, eu vou mandar o link para vocês, após subir essas aulas no YouTube, na plataforma. Aí eu mando o link para vocês e vocês têm acesso. O material vai ficar disponível no AVA, no ambiente virtual. Todo mundo tem acesso, correto? A nossa turma ainda está com bastante problema para acessar, porque é a primeira vez que a gente está tendo acesso. Mas o João eu tô falando também. Beatriz? Aí a gente vai ajustando isso no decorrer do semestre, então. Se caso um aluno que não tiver acesso ao AVA, me chame que eu passo a situação para o João e para o TI, aí eles tentam achar uma melhor resolutiva para a gente conseguir encaminhar todos os trabalhos lá. Não fica cada aluno vai ficar mandando em um canal para mim, aí eu não consigo juntar e formar uma nota e passar isso para vocês de uma forma mais concreta. Acaba trazendo um retorno, um feedback para vocês, tá? Deixa eu passar aqui. Mais alguma questão, gente? Professora? Oi? Tem um tempo limite que essas aulas vão ficar disponíveis no YouTube ou não? Tem sim, até o final do ano. O nosso ano letivo beleza. se encerra no final de novembro. Vocês já tiveram acesso ao calendário? Eu, particularmente, não. Não depois de toda a mudança que teve.
O calendário letivo desse ano ele vai até 31 de novembro. Então, as aulas vão ficar disponíveis na plataforma do YouTube até essa data. Posterior a isso, aí eles vão retirar todas as aulas. Tá? Mas os vídeos de todas as nossas aulas, Beleza, então. a gente começou, elas são gravadas e eu subo lá. Vamos lá, então. Obrigada. Nada. Vocês já estão conseguindo enxergar, gente? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Então, hoje, nosso encontro, dia 3 de agosto. Vamos falar um pouquinho da disciplina, do que é os nossos cronogramas e como vão funcionar as nossas aulas. Eu gosto de deixar bem disposto para vocês o que vai ser trabalhado em cada aula. Porque se acontecer de um aluno faltar ou perder, ou aquele dia aconteceu um imprevisto que não possa assistir a aula, já sabe o que perdeu, qual foi o tema, o assunto que foi ministrado na aula, e por acaso ele não vem assistir, ele tem que dar uma estudadinha ou ter acesso a essas informações, tá? Então, a partir de semana que vem, a gente já entra com conteúdo da enfermagem perioperatória. Para quem tem dúvida, quando a gente fala de perioperatória, nós estamos falando de enfermagem cirúrgica. Nessa disciplina, a gente vai falar de centro cirúrgico, nós iremos falar de bloco cirúrgico, de estrutura física, planta física, vamos falar de normativas, vamos abordar equipe cirúrgica, posições cirúrgicas, sala de recuperação pós-anestésica. Então, é uma ementa bem puxadinha para encaixar nesses dias de aulas, como eu já adiantei para vocês, nós temos alguns feriados, tá? Então, na semana que vem, nós vamos falar de estrutura de um centro cirúrgico. Então, quando eu falo para vocês aspectos físicos, organizacionais e funcionais de um centro cirúrgico, é que ele existe por um objetivo. O centro cirúrgico, ele apresenta modificações de um hospital de grande porte. Qual que é o hospital referência aí da região de vocês? Hospital terciário, de alta complexidade. Bom Jesus, eu acho. Bom Jesus? O Ampar de Arapongas. Ah, vai para tá, Arapongas. Ampar, né? É o Ampar. Ah, tá. Então, a gente vai entender o que difere de um hospital de média complexidade para alta complexidade a nível de centro cirúrgico. Porque centro cirúrgico, o número de salas cirúrgicas vai demandar o número de leitos que esse hospital atende, para conseguir atender toda a demanda. Então, pensando que o Ampar, ele tem um número X de leitos hoje, no caso eu não sei te dizer de forma concreta com quantos números eles trabalham de enfermaria, mas eles têm que ter um número X que supra o centro cirúrgico. Então, eles têm que trabalhar alinhados número de leitos a número de salas cirúrgicas. E isso entra dentro dos aspectos físicos e organizacionais de um centro cirúrgico. Agora vocês me perguntam por que o enfermeiro tem que saber disso? É função nossa gerenciar o físico de centro cirúrgico? Beatriz, só porque sua carinha está bem linda aqui na minha frente. Você, enquanto enfermeira gerencial, é função sua gerenciar um centro cirúrgico? Acho que a escala da enfermagem, sim. Estrutura física? Tem que saber. Tem que saber, exatamente. Enfermeiro de centro cirúrgico, ele tem que saber por que o chão não apresenta quina, é tudo arredondado. Porque os intervalos de limpeza, de higienização do ar-condicionado, ele é diferente de todo o restante do hospital. Então, são esses itens que o enfermeiro, ele precisa estar bem atento para conseguir organizar dentro de um centro cirúrgico e trabalhar de uma forma bem efetiva. Eu coloquei para vocês também RDC de centro cirúrgico. RDC e NRs são normas regulamentadoras, né? O centro cirúrgico, ele precisa de algum instrumento que oriente o seu funcionamento. Então, esses instrumentos que nós usamos hoje para organizar um centro cirúrgico são oriundos das orientações do Ministério da Saúde.
em forma de normas regulamentadoras, as RDCs. As RDCs, elas orientam o número de leitos. Quantos leitos um centro cirúrgico pode atender, uma sala cirúrgica pode atender. Então, o enfermeiro ele também precisa estar por dentro de todas essas informações para ele conseguir gerenciar esse centro cirúrgico. Áreas restritas, semi-restrita e não restrita. Dentro do centro cirúrgico, a gente tem divergências de áreas de potencial de contaminação. Então, dentro dessa questão de potencial de contaminação, eles se dividem em 3 principais áreas, que são essas 3. A gente vai falar semana que vem das principais diferenças entre elas. E equipe cirúrgica. Nós precisamos de um mínimo de pessoal capacitado, habilitado para trabalhar dentro de centro cirúrgico. Então, qual que é essa composição mínima para um funcionamento adequado dentro do CC? Próxima aula, a gente vai falar de sistematização. Fala, Beatriz. A senhora está com a pasta Word do cronograma aberto? Porque parece que a senhora está lendo o que está nele, só que para a gente não está aparecendo. Para mim, não está. Mas alguém não está aparecendo? Pra mim também não. Pra mim também não. Mas, gente do céu, Pra mim achando que vocês também não estavam... tá aparecendo. Não, eu sou a professora. É só Para mim também não, professora. Mas vocês não me falaram antes. aparece a página de arquivos. Aparece página de arquivos e não aparece o arquivo? Não. Não. Eu vou encerrar. Agora Apareceu? Agora apareceu. Agora apareceu. Uhum. Agora entrou. Ótimo. Então, vocês estão vendo as datas e o que está sendo lidado em cada data. Uhum. A gente, onde é que clica aqui para ver? Que sumiu tudo. Sumir tudo. Vocês... Agora tá aparecendo. Arrasta pro lado, Tânia. Sim. Achei. Sim. Obrigada. Alguém não está vendo? Não? Eu tô Eu enxergando. tô vendo. Acho que é a internet, Tânia, porque eu também não tava vendo. Aí depois que melhorou. Não, agora tá ok. Ok, Tânia? Ok. Então, vamos lá. Vamos para a sistematização. Pessoal do 4º ano, como que tá a SAI de vocês? Só tô vendo umas carinhas agora de... A SAI tá saindo. Só por Deus. Gente, processo de enfermagem. Aplicabilidade da sistematização de enfermagem. Então, vocês já tiveram um SAI, né? Já. Então, agora a gente vai fechar um pouquinho do leque da SAI, trazendo ela para dentro de um centro cirúrgico. Então, vamos aplicar o processo de enfermagem desde anamnese, diagnóstico, cuidados fundamentados, tá, gente? Não é prescrever cuidados do além, não. A gente tem que fundamentar o porquê que a gente está prescrevendo aquele cuidado. Então, dentro da SAI, é interessante a gente saber principalmente da pré-operatória, da trans-pós. Eu coloquei aqui para vocês separados pós. Pós-operatório é um outro item muito importante. A SAI ela tem que ser aplicada de forma muito correta, senão o nosso paciente pode evoluir para um quadro negativo. Então, acabar indo para um leito de UTI por conta de uma prescrição de cuidados inadequada no pós-operatório. Então, eu deixei até separado o pós-operatório do pré e do trans. Pré-operatório, orientações e SAI antes de realização de procedimento cirúrgico. Transoperatório, pessoal, durante a cirurgia. Qualquer procedimento cirúrgico, ele precisa ser monitorado. Então, esse período de monitoramento desse paciente, nós chamamos de transoperatório, ok? Para o dia 24 de agosto, nós vamos falar, então, de pós-operatório. Pós-operatório apresenta subtipos, pós-operatório imediato, mediato e tardio. Então, a gente vai saber diferenciar esses pacientes, PO, POT e PT. E também vamos falar de SRPA. SRPA significa Sala de Recuperação
recuperação pós-anestésica. Então, dentro de um centro cirúrgico, de uma unidade cirúrgica, conforme o número de sala de cirurgia, eu preciso me atentar ao número de leitos disponível para recuperação da anestesia. Vocês já viram em filme, filme nada, jornal, quem assiste telejornal aí, paciente que fica no centro cirúrgico nos corredores, no atendimento? Deveria... Lotado. Oi, Hugo? Lotado, sujo. Não compreendi. Nos jornais passa bastante os hospitais lotados, né? Sujo. Exatamente. Mas uma enfermaria lotada, ela é um pouco menos intensa que o centro cirúrgico. Se o paciente está no centro cirúrgico, logo ele precisa de uma intervenção, né? Então, quando a gente tem uma demanda muito alta de cirurgias, essa demanda ela só pode estar acompanhada se eu tivesse número de leitos na sala de recuperação pós-anestésica. Um paciente nenhum, ele vai sair de um procedimento cirúrgico e vai voltar para o leito, seja ele ou enfermaria ou unidade de terapia intensiva. Ele precisa passar pela sala de recuperação. Nós, enfermeiros, nós precisamos avaliar esse paciente na sala de recuperação. Temos várias escalas que eu vou passar para vocês de como aplicar nesse paciente, verificar nível de consciência, verificar a questão da respiração, de batimentos cardíacos, de nível de saturação de O2. Isso impacta em quanto tempo ele vai permanecer numa sala de recuperação pós-anestésica. Então, eu mantive de aula, eu vou introduzir a SRPA no dia 24 e no dia 31 a gente ainda vai falar um pouco dela, porque é um assunto bem amplo e o papel do enfermeiro na sala de recuperação é primordial. Eu falo que quem leva, quem orienta e quem faz toda a gestão de uma sala de recuperação é o enfermeiro. Ali é responsabilidade exclusiva dele. Dia 7 de setembro, feriado, caiu numa segunda-feira, infelizmente. Dia 14 a gente já encerra o primeiro bimestre, gente. Vocês viram como está apertado o nosso cronograma? Dia 14 já vem a primeira avaliação e nós vamos falar, eu vou explicar para vocês como vai ser os processos avaliativos desse semestre, tá? Então, a avaliação de B1, deixa eu trazer para vocês. A avaliação de B1 vai ficar no dia 14 de setembro. No dia 21, nós começamos B2, então. A partir do B2 vai entrar conteúdo de anestesias. Então, todos os tipos diferentes de anestesia nós iremos falar e os cuidados de enfermagem com os anestésicos. Então, qual é o nosso papel hoje na prescrição de cuidados frente aos processos anestésicos. No dia 28, posições cirúrgicas. Vocês lembram lá do primeiro ano de faculdade, quando se falava Trendelenburg, em posição de prona, em decúbito dorsal, em decúbito ventral? Então, existem cirurgias, elas já são padrão, um posicionamento. Então, a gente vai já relacionar as principais cirurgias com as principais posições cirúrgicas. CME. CME é dentro da nossa disciplina, se a gente voltar lá no nome dela, ó, enfermagem pério e central de materiais. CME significa exatamente isso, central de materiais estéreis. Então, dentro de um centro cirúrgico, a gente precisa também ter a central de material, onde vai fazer toda a separação dos nossos materiais que vão ser usados dentro de um processo cirúrgico, e até de materiais, dependendo da complexidade desse hospital, normalmente o hospital de médio porte, ele já tem uma central de materiais que dá todo um fornecimento de material para toda a unidade hospitalar, então para as enfermarias também. As caixinhas de pinça de curativo, elas devem ser esterilizadas e, por muitas vezes, elas vão ser esterilizadas dentro da central de materiais do centro cirúrgico. Então, o enfermeiro de CME, hoje nós temos contratação de trabalho para enfermeiro somente
para fazer a parte de gestão da central de materiais. Ele precisa compreender de todos os processos de esterilização, que é o nosso assunto da próxima aula. Entre o início do assunto de central de materiais, a gente encerrar e começar os tipos de esterilização, a gente vai ter outro feriado separando essas duas aulas, feriado de 12 de outubro. E, por fim, caixas cirúrgicas. O enfermeiro, normalmente, quando ele trabalha na CME, ele já deixa separado as principais caixas cirúrgicas. Se for um hospital que realiza cirurgia gástrica ou cirurgia ortopédica, já existem caixas de determinados materiais que devem constar nessa caixa. Então, a gente vai entender como que funciona a separação desses materiais. Gente, até o momento, alguma dúvida? Não. Eu não consigo ver a carinha de todo mundo, agora é tão ruim. Eu não entendi o que é CME, porque a hora que falou cortou. Ah, tá. CME significa Central de Materiais Estéreis. O centro cirúrgico, do bloco cirúrgico, apresenta 3 setores distintos. Vai ter a sala cirúrgica, onde propriamente dita é realizada a cirurgia. Vai ter a sala de recuperação pós-anestésica, essa aqui que eu falei anteriormente para vocês. Vai ter a central de materiais estéreis. Quando a gente começar na semana que vem a parte de planta física, os aspectos físicos e organizacionais de um centro cirúrgico, vocês vão ver que existe uma lógica de construção da estrutura física de um hospital dentro da CME. Então, eu preciso respeitar alguns funcionamentos básicos para ter uma central de materiais estéreis. Bem que tudo que tem que sair de lá de dentro tem que ter um padrão mínimo de qualidade de esterilização, porque é ele que vai fornecer o material para todo e qualquer procedimento invasivo de uma instituição de saúde. Ficou claro agora? Deu para cortar algum pedaço? Não deu para entender. Então, dia 26, caixa cirúrgica e dia 2, finados, 2 de novembro, o último feriado. Dia 16, avaliação B2. Então, ficou bem claro quais serão os conteúdos de primeiro bimestre e segundo bimestre. E lembrando que esse cronograma aqui eu vou passar para vocês lá no ambiente virtual, tá? Dia 16 vai ser a última avaliação. Do dia 23 em diante, vai ser quem ficou de exame. Então, gente, até o dia 16, até o dia 16 não, perdão. Na semana posterior do dia 16, antes do dia 23, aviso vocês quem vai estar de exame. E lá pelo sistema, pelo EduBox, vocês conseguem ver, tá? As notas de vocês, eu vou estar lançando tudo ali. Então, quem ficar de exame, a prova vai ser realizada na última semana de novembro. Dia 23 de novembro. Para o dia 30, encerramento das atividades. Então, dia 30 é o nosso último encontro. E se Deus quiser, quem sabe a gente esteja presencial até novembro, né? Espero que a gente retorne. Alguma dúvida relativa ao cronograma? Alguém queira falar alguma coisa? Em relação às aulas. Você disse que vai disponibilizar no AVA, né? Isso. As aulas. Você consegue disponibilizar antes da gente se encontrar ou só depois de dar a aula? Não. Eu vou tentar sempre, gente, pelo menos no final de semana, que agora eu também não estou trabalhando no final de semana, mas normalmente eu dou aula na pós-graduação da REMA. Mas pelo menos na sexta-feira eu já mandar disparar o material, pelo menos no AVA. Se eu conseguir, eu já deixo sempre de uma semana e a outra. Então, a cada semana eu posso dar outra semana. Pra gente sempre trabalhar com um intervalo que para vocês eu acho que fica legal, vocês darem uma olhada no material anterior ao nosso encontro. Pode ser dessa forma? Caso eu haja algum imprevisto que eu não consiga fazer a postagem com antecedência, eu aviso vocês via WhatsApp. Mando no grupo que eu não consegui, acontecer algum imprevisto. Mas o combinado, a primor, é deixar o material disponível com antecedência. Ok? Tá bom.
Professora da Vamos lá agora. Alguns puxadinhos. Todo mundo ainda continua enxergando bem? Sim. Cronograma ainda, né? A gente está no contrato de convivência. Aqui tá aparecendo aquele mesmo de antes. No meu também. Não mudou, não. Não. Aí. Agora foi. Então, beleza. Pessoal, eu gosto dessa questão de contrato, porque eu acho que o contrato ele não sai caro. Então, tudo que a gente ia combinar nesse início de semestre, a gente pode desenvolver um trabalho com uma melhor qualidade. Eu sei que vocês eram de um semestre onde todo mundo estava sofrendo por período de uma adequação, né? Foi difícil para vocês, foi difícil para os professores. Então, para a gente conseguir firmar um serviço com uma maior precedente de qualidade, deixei aqui algumas orientações. Eu deixei até ele aberto para nós colocarmos mais alguns tópicos que, se for necessário na nossa conversa, a gente acrescenta nesse contato, tá? Então, as nossas aulas, elas são sempre de segunda-feira. Serão 3 aulas todas as segundas-feiras, okay? De início às 17h30. Então, eu sempre vou estar aqui na sala, vou abrir a sala por volta das 19h25. Vou aguardar vocês até as 19h30. E a partir das 19h30, eu vou começar com o conteúdo, ok? As nossas aulas, elas terminam às 22h20. Esse semestre, a gente vai funcionar um pouquinho diferente do semestre passado. Então, o horário de intervalo de vocês é às 20h45? Sim. Isso, né? Sim. Então, as aulas das 19h30 às 20h45 será expositiva. Eu vou estar aqui passando para vocês conteúdo, vou estar expondo o material via slide, compartilhando tela, ou a gente vai lá para o AVA pegar algum material, mas a gente vai estar junto via Zoom neste horário, ok? Das 19h30 até as 20h45. Nós iremos para o intervalo e, posterior ao intervalo, às 21h05, nós iremos nos encontrar novamente. Mas, nesse momento, nós iremos trabalhar com atividades. No final de nossos encontros, eu vou ter com vocês um produto. Uma atividade a gente vai ter que desenvolver. Pode ser que durante esse período, atividades que eu solicitei para vocês vão me falar, prof, não deu tempo, a gente não conseguiu terminar. Mas a gente vai conversar isso às 22h20. Vocês me falarem, 22h15, prof, não deu tempo, a gente vai combinar uma próxima data para entrega. Mas, a princípio, todas as atividades que nós iremos trabalhar, o objetivo dela é que ela se encerre no período de aula. Então, eu vou passar a atividade, vocês irão realizar e irão postar até o horário da nossa aula lá no AVA, ok? Eu coloquei aqui embaixo, Toda semana na aula haverá um período de aula expositiva, então essa aula expositiva vai ficar das 19h30 às 20h45. Sempre a gente vai usar metodologias ativas. Metodologias ativas, vocês, é um assunto novo? É um meio de trabalho muito novo? Os profs já normalmente trabalham assim? Pessoal? Hugo? Para mim que é novo. Novo? Vou falar um pouquinho de metodologia ativa. A gente já teve alguma coisa relacionada, tipo, alguns exercícios
que foram feitos em sala de aula em grupo. Eu creio que seja uma metodologia ativa, mas não foi com todas as matérias. Eu vou dar uma explicação bem brevemente o que é metodologia ativa, que vai ser o nosso método de trabalho nessa disciplina. Quando eu falo para vocês de metodologia ativa, eu estou falando que vocês são o protagonista do processo de aprendizagem de vocês. Você está aí sem fazer nada? Não. Eu vou mediar esse conhecimento de vocês. Então, lá durante o início da aula, às 19h30, eu vou expor todo o nosso material. Então, eu vou expor conteúdos. Essa exposição de conteúdos, se eu conseguir, como anteriormente eu falei, eu vou deixar brevemente para vocês já disponível no AVA. Então, vocês já podem ter acesso a esse conteúdo antes do nosso encontro de aula. Esse é o objetivo. Então, se deu um tempo durante a semana, no sábado, no domingo, vocês conseguiram acessar o AVA, deram uma olhada na minha aula. Ah, prof, vai falar de sala de recuperação pós-anestésica. Avaliação de paciente em sala de recuperação. Quando eu falo dessa metodologia ativa, alguma coisa, uma informação você já obteve antes do nosso encontro presencial. O nosso encontro, posterior à nossa aula expositiva, ele vem com o objetivo de sanar dúvidas. Então, eu vou colocar vocês em atividades que promovam vocês usarem aquele conhecimento que foi anteriormente explicado em alguma prática. E essa prática, ela vai ser de forma de discussão de caso. Eu gosto muito de trabalhar com estudo de caso. Então, trazer um paciente dentro de um centro cirúrgico, vocês vão ter que montar toda a estrutura de atendimento desse paciente. Chat coletivo. Lá no AVA, a gente tem a possibilidade de trabalho em todo mundo participar de um chat ou de um fórum. Então, também vai ser um tipo de metodologia ativa, que isso, gente, lá no final eu vou mostrar para vocês que nota também a participação, nota e presença. O Forms, aquele questionário pelo Google, eu gero um questionário, encaminho para vocês, vocês me respondem e eu já consigo verificar a resposta tudo online. Vocês já usaram o Google? Vixe. O Google Forms, alguém já trabalhou com vocês? Aqueles que a Mari usava com a gente, não era, Google? Eu acho que Já. era aquele lá. É o que a Mari usava. Era o Google Forms? O que a professora como é o nome dela, de Londrina também? Thelma? A outra lá do bimestre Camila. passado. Não, de cabelo curto, não é? Ela usava um assim também, não era? É bem simples, pessoal, é bem tranquilo o Google Forms, tá? Mas aí, quando a gente for trabalhar com essas plataformas, eu vou explicar para vocês exatamente como funciona. Então, a gente pode até montar umas guias de orientação para vocês seguirem e não ficar complexo para ninguém. Então, esses tipos de atividades vão ser sempre realizadas no segundo período da aula. Então, enquanto a gente tiver, posterior à nossa aula expositiva, que vai até o intervalo, depois do intervalo, eu venho sempre com alguma atividade. Então, essa atividade, ela vai gerar algum trabalho, alguma coisa vocês vão ter que produzir para mim. Ok? Alguma pergunta até o momento? Então, vamos lá. Voltando aqui em cima. Todas as atividades elas vão ser postadas via AVA, mas vocês já me adiantaram que tem gente que tem dificuldade de acesso ao AVA, correto? Então, as pessoas pontuais que estão com dificuldade de acesso, elas, por gentileza, me sinalizem, me mandem no WhatsApp, eu já estou no grupo da turma de vocês. Professora. Oi. Giovana? O áudio que tá travando bastante. Eu acho que é sobre o áudio, professora, tá meio cortando. Ai, meu áudio tá cortando. Gente, deixa eu ver se eu troco de rede aqui. Tem pra essa rede que ela deveria ser mais forte, né? Mas eu tô roteando a internet de outra parte da casa. Olha como meu vizinho é criativo, gente. Vamos ver.
E aí, gente? Vamos ver. Acho que agora... Minha internet caiu, eu voltei. Oi, Jô. Como tá o áudio aí, Leonara? Ah, tá bom. Só, às vezes no finalzinho, assim, corta um pouquinho. Quando Cortar, vocês me mandam, me chamam aí, que eu repito, ok? Para não perder nenhuma informação, tá? Então, Professora, oi. você poderia falar um pouco mais devagar? Ah, posso sim, claro. Me desculpa, eu sou um pouco acelerada mesmo. Me perdoe, vou falar mais devagar. Então, pessoal, para reforçar, todas as atividades, elas serão colocadas no AVA. Supondo a atividade de hoje não der tempo de ser realizado no tempo de aula, nós iremos combinar uma data antes do encerramento da aula para a entrega da atividade via AVA. Se até aquela data pré-marcada a atividade não for postada, a gente consegue sinalizar para fechar o dia que foi que eu estabeleci com vocês. Se aquela data fechada, vocês não irão conseguir colocar aquela atividade. Então, logo esse aluno ele não vai tirar nota desse trabalho, dessa atividade desenvolvida. Presença e nota, não basta só assistir a aula. Vocês assistir a aula expositiva, então, do primeiro período, e a realizar a atividade do segundo momento, depois do intervalo. E essa atividade deve ser postada no AVA, ok? Reforçando que quem está sem acesso ao ambiente virtual, me sinalize que eu irei passar a situação para o coordenador e para o TI, para a gente conseguir otimizar o mais rápido possível. Eu acho que isso já foi bastante conversado em outros momentos com vocês, questão aqui de gravação das aulas. Estou gravando todos os nossos encontros, então as nossas aulas são gravadas aqui no Zoom, como eu já falei, vou subir elas no YouTube para vocês. Fora esse tipo de gravação, é especialmente proibido, gente, realizar qualquer outro tipo de gravação. Nem de divulgação, nem compartilhamento, nem gravar áudio, nem gravar imagem. Isso fere as leis de ética da própria empresa. Então, se a gente tentar andar certinho, sem nenhum problema, isso é a questão de registro da aula online, ela vai contra algumas normativas da FATEC, tá? Vamos falar um pouquinho de frequência? Eu vou lançar as frequências, enquanto vocês vão estar realizando a atividade, eu vou estar disponível para vocês. Nesse momento que vocês estarão desenvolvendo a atividade, nós vamos manter a sala do Zoom aberto, para quem tiver dúvida, me chamar. Se vocês preferirem, a gente pode fechar e encerrar a sala do Zoom. Aliás, encerrar, pelo menos o primeiro momento, porque a minha gravação, ela só se finaliza quando eu encerro essa chamada. Aí ele vai me subir o vídeo para mim pegar, colocar no YouTube. Aí a gente pode entrar novamente, para vocês tirarem dúvidas na realização da atividade. As frequências das aulas, elas vão ser lançadas no período que vocês realizarão a atividade. Enquanto vocês estão fazendo, desenvolvendo o que foi solicitado, eu vou estar lá colocando, dando presença para vocês, então a gente vai estar conversando ainda, vou estar preenchendo o diário de classe e vou estar subindo o nosso vídeo no YouTube. Ficou claro, gente? Alguma dúvida em relação aos horários e como vai ser trabalhada a nossa disciplina? Tá tranquilo? Ótimo. Vou aqui para baixo. Isso aqui eu já falei. Então. Oi. A respeito, se a gente perder o dia de aula, a atividade posteriormente vai poder ser feita? Vai ficar aberto se a atividade não for finalizada no dia da aula. Então, supondo, hoje vocês vão ter uma atividade. Se ela foi finalizada, vocês me colocaram lá no AVA, todo mundo que estava na aula colocou no AVA, ela já é encerrada.
Aí, se caso ela for encerrada, o aluno não vai conseguir contabilizar o ponto ou a nota daquela atividade. Se ela permanecer aberta por 3, 4 dias ou uma semana, aí posteriormente esse aluno consegue ingressar e acessar a anexão da atividade no portal. Ah, sim, ela finalizada, a gente não vai ter mais a chance de fazer. Não. Então, faltou na aula e não todo mundo finalizou que estava presente, a gente não perdemos aquele ponto. Exatamente. E esses pontos vai ser de frequência e dos 30 pontos. Tá. Isso. Uhum. Tá? Então, essa questão das presenças, eu vou lançá-las semanalmente, gente. Eu me comprometo com vocês essa semana, o acesso de vocês no Alva, vocês saberem quantas faltas vocês têm. Eu não consigo dizer, no meio do nosso semestre, lá no meio do segundo semestre, quando chegar a prof, está reprovando por falta, eu não vou conseguir dizer para vocês, as presenças já foram lançadas, as faltas já foram lançadas. Porque aqui, ó, são 25% de falta do valor todo. Eu não consigo falar para vocês sem quantificar em números. Quanto isso significa em números, esse 25%? Eu posso estar trazendo essa informação na semana que vem com o João. Quanto o número de faltas na nossa disciplina, que é de 60 horas, esses 25%. Mas é responsabilidade de vocês saberem quantas vezes vocês faltaram e que tipo de atividades vocês perderam, ok? O que me comprometo é lançar semanalmente a frequência de vocês das aulas no portal, ok? Avaliação bimestral. Então, nós vamos, esse semestre vai ser constituído de 2 avaliações. Então, com aquele conteúdo que eu já mostrei para vocês, do B2, conteúdo que também a gente já conversou. Nós podemos hoje escolher 5 formas diferentes de avaliar, então, de colocar essa avaliação para vocês. Não escolhi a forma que eu vou avaliá-los ainda, porque eu quero conhecê-los, eu quero saber como que vocês funcionam nessa dinâmica online. Então, eu ainda não me firmei em qual método avaliativo nós iremos trabalhar tanto no B1 quanto no B2. As possibilidades, elas se encaixam em 5 alternativas diferentes. Nós podemos falar de processos avaliativos, criação ou produção de resenha. Todo mundo sabe o que é uma resenha? O que é criar uma resenha? É o resumo do resumo. A resenha, gente, ela não pode pôr opinião crítica de vocês. Então, se eu optar por esse processo de avaliação da resenha, eu vou passar para vocês a orientação de como ela deve ser construída. Quais critérios deve constar na sua resenha. Estudo de caso, eu já percebi que o curso de enfermagem aí da FATEC, ele trabalha muito com o estudo de caso. Eu estou equívoca no que eu percebi? A gente fez bastante estudo de caso nas provas, né? Assim, foi mais nas provas mesmo agora, na parte, né, online, virtual, né? Daí as provas foram mais estudo de caso mesmo. Então, os estudos de caso ainda continuam sendo uma possibilidade de avaliação. A outra aqui seriam 6 questões dissertativas. Dissertativas são questões descritivas, onde vocês têm que explanar sobre o conhecimento de vocês. Produção de vídeo, gente, eu adorei esse tipo de avaliação de produção de vídeo. A cara de alguns foi ótima agora. Mas é um tipo de processo avaliativo bem legal, que eu acho que combina muito com o momento que a gente está vivendo. E a gamificação. A gamificação é um tipo de metodologia ativa que eu consigo construir. Nós temos alguns jogos que eu consigo avaliá-los por meio desses jogos. Então, a gamificação ela vem com esse objetivo. Eu insiro vocês em alguma plataforma
de jogo. Gente, jogo não, a gente não tá falando de Cal, não sei lá, esses jogos aí que eu não entendo nada. A gente está falando de jogos pedagógicos focados no ensino de centro cirúrgico. Então, dentro dessa gamificação, eu consigo construir um processo avaliativo. Ainda como reforçando, como ainda nós estamos tendo esse primeiro contato, eu quero conhecer vocês, conhecer um perfil da turma, esse método avaliativo eu vou falar antecedente à prova como ela vai ser realizada, tá? Então, até lá a gente vai criando um vínculo maior, eu vou conhecendo e vou traçando uma melhor estratégia para a gente trabalhar, que fique bom para todos vocês. Falar de nota. A prova, então, essa avaliação bimestral, ela vai ter um valor de 60 pontos, ok? Os outros 40 pontos vão ser nessas atividades que serão realizadas posteriormente às aulas. Então, quanto mais atividade a gente conseguir produzir, menor vai ser o valor delas. Concordam? Que quanto mais alternativa de atividades, menor vai ser o valor atribuído a essa atividade. Então, conforme nos nossos encontros, a gente conseguir produzir essas atividades, esses produtos, que é o nosso objetivo, eles vão ter pontos menores. Eu acredito que isso seja interessante até para vocês, né? Que quem tiver algum imprevisto e perder uma atividade, ela não impacta tanto na nota. Então, 60 pontos da avaliação, que poderá ocorrer dessas formas que eu conversei com vocês, 40 pontos em atividades. As aulas, então, elas sempre irão acontecer pelo Zoom. No semestre passado, os professores tentaram outras plataformas, não foram? Pelo que eu conversei com o João e com os outros professores, foram várias vias de comunicação que foi colocado o semestre passado. Esse semestre ficou de forma institucional o uso da plataforma Zoom. Então, sempre no início das aulas, nosso link, pessoal, sempre vai ser o mesmo. O link da turma de vocês é o mesmo para todas as disciplinas. Ele não muda mais. Uma vez que hoje eu encaminhei para vocês esse link, ele vai ser o mesmo da aula de amanhã, da aula de quarta, da aula de quinta. Quem muda somos nós, professores das turmas. Eu saio da turma, vocês conseguem ver, eu estou como enfermagem FATEC, o meu nome. O professor de amanhã, ele vai entrar como enfermagem FATEC. Quem vai entrar e sair das turmas e fazer esse giro somos nós, professores. Vocês sempre serão o mesmo link de acesso. Alguém ainda tem dúvida sobre como usar o Zoom? Quem teve dificuldade de entrar hoje na sala? Gente, pode perguntar, tá? Eu tô com dificuldade para me manter conectada, professora. Com quem eu falo? Com a Léo? Não, Não, meu tá bom. com a Beatriz, com a Cavalari. Isso. Aham. Beatriz, será que o processo é questão de conexão? Porque o Zoom, ele exige um mínimo de internet. A gente sabe que a internet, ela anda fazendo isso aqui, ó, oscilando. Então, até que a gente pode ter um delay. Eu estou falando, achando que vocês estão recebendo ao mesmo tempo, mas vocês vão receber 5, 10 segundos depois. E o nosso áudio influencia. Mas mexer na plataforma, tem alguma dúvida? Tem, acredito que sim. Não, Não. A plataforma, ela é bem simples, né? Vocês já usaram ela no ano passado, né? Muito pouco. Muito pouco. Bem pouco. pouquinho. Muito pouco. Pessoal. Inclusive, eu tenho muita dificuldade em mexer tanto no Zoom quanto em qualquer meio eletrônico. Então, no que eu coloco, eu deixo ali paradinho, porque senão é pior. Gente, isso está sendo um desafio para vocês. O Zoom não era uma plataforma que eu estava habituada a dar aula nesse período também. Então, eu estou começando a entender o Zoom depois que eu fui na FATEC. Então, eu vou ter muitos momentos de dúvida, mas nós estamos aqui para aprender
aprender juntos, tá? Então, o que vocês precisarem, eu me coloco à disposição. Professora, Oi. eu só queria perguntar quanto à postagem dos trabalhos lá no AVA. Quem tem mais dificuldade? Tipo assim, eu não manjo muito desse negócio de ficar postando trabalho e tal coisa. Tanto é que o ano passado eu conseguia postar porque eu tinha grandes colegas que me ajudavam, né? Postar principalmente na sala de aula que a professora Camila disponibilizou uma vez. Eu não sabia entrar, daí teve uma colega de trabalho que me orientou, né? Ah, faz isso, faz aquilo, e eu consegui postar os trabalhos. Aí agora o ABA para mim vai ser novo. Então, quer dizer, se eu tiver que postar algum trabalho hoje, provavelmente não sei se eu vou conseguir, viu? Não, gente, hoje, especialmente hoje, eu lembro que eu falei para vocês, o meu AVA também não está funcionando. Ele não, deixa eu até compartilhar aqui com vocês agora. Não está entrando a minha página do AVA também. Mas, Maria, a gente pode junto, eu te explicar, a gente faz um dia, eu te chamo no Zoom, no meu Zoom particular, e a gente pode ir junto trabalhando para eu te tirar algumas dúvidas como anexar os trabalhos na plataforma. Nós combinamos durante a semana, e se você tiver um tempinho durante o dia ou durante a noite, a gente faz isso juntas, tá? Tá bom. Eu agradeço, porque senão vai ser bem difícil. Imagina. Pessoal, vamos fazer uma pausa? Oi. Será que amanhã, se você conseguir ter o acesso, que eu ainda nem consegui entrar no AVA também, você não poderia só colocar um trabalho lá, só para a gente informar, para a gente estar tentando entrar e estar se familiarizando, habituando, né? Perfeito. Normalizando o meu acesso, eu coloco algo lá, mas eu não vou cobrar aquilo ali, gente. É só para vocês entenderem como vai funcionar o ambiente virtual. Tá? Não vou deixar com prazo, não vou deixar com nada. Só para vocês entenderem qual é a dinâmica do AVA. Tá? Tudo bem. Tá, obrigada. Beleza? Pessoal, a gente vai dar uma paradinha. Eu até extrapolei um pouquinho do tempo. Quando eu extrapolar, vocês, por favor, falem aí, viu? Gabriel, me chame a atenção. Leonara. E aí? Bem? Boa noite. A gente já volta, vou parar a gravação aqui também. Aí a gente já volta, eu finalizo as explicações e a gente vem para as atividades. Ok? Gente, eu vou deixar só meu microfone e meu vídeo desligado. Não vou sair daqui, ok? Tudo bem. Professora. Hein? Oi. Só uma pergunta, só é o Fábio que está falando. Tudo bom? Fábio. Hoje vai ter algum trabalho, alguma coisa ou não? Vai. Sim. Não, porque o áudio está bem ruim para entender. Eu não sei se os outros estão entendendo bem, mas tá bem complicado para entender as palavras. Ô, Fábio, eu vou compartilhar a minha tela com você no trabalho. Ah, tá ok. Aham. Bom? Então, Beleza, então. Pode ser que facilite um pouco. Isso, tá cortando bastante, mas beleza, então, obrigado. Por nada. Voltamos às 21h05, tá, gente? Tudo bem, professor. Beleza.
Estão vendo? Sim. Ok. Então, como eu tinha falado anteriormente, a não presença na aula ou no horário combinado, às 19h30, ou a não entrega das atividades, ela resultará, então, em falta. Ok? Pessoal, vamos silenciar os microfones, tá? Aí só abre quem tiver com alguma dúvida. Professora, vão ser 2 presenças, né? Vão ser 2 presenças. São 2 aulas. Uma pela participação na aula no primeiro período e uma pela atividade? Exatamente. Na verdade, são 3 aulas, né? São 2 antes do intervalo e são 3 aulas do nosso encontro semanal. Então, serão 3 presenças. Quem realizar a atividade e tiver, no momento que eu fizer aqui a entrada agora, que nós vamos já fazer, eu vou fazer a chamada agora do primeiro. Vai levar as 3 presenças. Tá? Tá. Professora? Oi. Só uma dúvida aí, a questão. Porque, tipo, eu tô no horário de trabalho agora, sabe? Certo. Eu trabalho de noite, então eu trabalho noite sim, noite não. E no meu caso aqui, por exemplo, eu participei da aula até a hora do intervalo e aconteceu uma ocorrência que eu tive que sair, por exemplo, daí eu não vou conseguir acompanhar o restante. Eu vou levar falta só na segunda aula. Exatamente. Na aula que você estiver presente, na aula expositiva das 19h30 até o intervalo, aí você leva a sua presença. E no caso, por exemplo, assim, antes de você fazer a chamada, no caso, de repente eu tenho que sair, assim, né? Porque aqui é imprevisível, né? Minutos antes da chamada, eu digo. Eu posso mandar no privado, Manda alguma no coisa assim. chat. Pode me chamar aqui no No chat. chat. Isso, aqui do Zoom mesmo, e falar que você teve um imprevisto e que precisou sair. Mas só me avisa, senão eu não consigo dar a presença, porque eu não consigo ter um controle de quem tá e quem não tá. Tá ok, então. Fábio? Beleza, então. Obrigado. Imagina. Pessoal, mais alguma dúvida? Professora, eu tenho. Oi, diga. Eu tô em horário de trabalho, mas assim, eu tô acompanhando, eu consigo acompanhar, eu só não tô me manifestando e desliguei o microfone, né? Certo. Mas a atividade eu vou conseguir realizar normalmente. Perfeito. Então, agora eu vou abrir aqui o meu diário de classe, onde eu lanço as presenças, aí eu vou avisando vocês, eu vou olhando os nomes e quem tem alguma dúvida, se tiver nome duplicado, aí eu vou chamando vocês aqui. Beleza, é porque assim, o áudio tava cortando muito no começo pra mim, a internet aqui caiu, sabe? Tive que ligar o 3G e daí agora deu uma normalizada. Aí eu desativei também a minha câmera, porque senão vocês vão ficar vendo eu trabalhar. Um monte de gente passando, tá? Mas qualquer coisa, pode falar comigo que eu ativo o microfone ou eu ativo a câmera, tá? Perfeito, Raíssa, muito obrigada, tá? Por nada. Pessoal, em relação aqui ao nosso contrato de convivência, as informações que estão aqui, vocês querem acrescentar alguma informação? Ou vocês não concordam com algo que está aqui? Heloísa? Eu só não lembro, a avaliação ali ficou 60 pontos, vai ser em grupo? Como que vai ser? O processo de avaliação ainda, como ele vai ocorrer, vai ser de forma individual. Só não foi ainda, eu não decidi em qual meio das 5 formas será trabalhado na turma de vocês.
Mas eu já adianto que ela acontecerá de forma individual. Ok? Isso aqui, gente, vou colocar lá no AVA, junto com o cronograma de aula, tá? Eu vou normalizando o meu acesso ao AVA, eu anexo essas informações para vocês, para vocês conseguirem ter um controle maior também do que será trabalhado em cada dia da nossa disciplina. Professora. Oi? A minha internet acho que caiu, desconectou da sala do Zoom. Eu consegui voltar agora. Você estava falando sobre avaliação individual? Eu acho que eu perdi essa partezinha um pouquinho antes. Pode repetir, por favor? Posso, claro. Heloísa me perguntou em relação se vai ser em grupo ou individual. Aí eu já adiantei que as avaliações de B1 como de B2 elas irão acontecer de forma individual. Eu só ainda não decidi, como eu comentei com vocês, eu quero conhecê-los, ver qual é a dinâmica da turma, para decidir em qual desses tipos distintos aqui que será a avaliação de vocês. Eu iria avisá-los anterior ao dia da avaliação, tá? A semana anterior à avaliação, eu coloco para vocês qual será a forma, qual será a maneira que a gente vai fazer o processo avaliativo. Beleza, entendi. Obrigada. Por nada. Vamos lá para as atividades. Então, gente, a atividade de hoje, vocês não vão conseguir colocar lá no AVA, porque tem muita gente ainda que está sem acesso. Então, não há uma obrigatoriedade na inserção da atividade hoje no AVA. Vocês terão um prazo de até semana que vem para conseguir colocar essa atividade no AVA. Fica bom para todo mundo? Professora? Oi. Pode repetir quanto à avaliação novamente? Vai até semana que vem para postar no AVA daí? Isso, a atividade que nós iremos desenvolver hoje eu vou explicar aqui para vocês, avaliação diagnóstica. Então, as respostas de vocês, elas vão ter que estar no AVA até o nosso próximo encontro. Se nesse percurso de 7 dias acontecer algum problema a nível de TI, de não acesso, aí vocês me chamem no particular e me avisem. Se caso esse problema for do meu acesso, que até o momento ele não está sendo de forma efetiva, eu iria avisá-los. Mas, previamente, vamos deixar para entrega e anexo no AVA para a semana que vem. Ok. Estão conseguindo ver? Não? Eu não estou conseguindo, Na aba dos documentos, professora. Não. Avaliação diagnóstica. Não entrou. Calendário Tá. acadêmico. Para mim também ainda não apareceu, não. Então, agora sim. Foi? Foi. E no meu não Faculdade de foi. Tecnologia do Brasileiro, curso de foi. enfermagem. Então, vamos lá, deixa eu explicá-los o que é o objetivo dessa atividade. Quando eu falo em uma atividade. Quando eu falo em Como que eu vou entender? avaliação diagnóstica, É tudo igual, só passa a foto longa. Só quero ver a foto, onde tá a foto? Embaixo. gente, silenciem aí os microfones. A avaliação diagnóstica, o objetivo dela é eu compreender o que vocês entendem hoje, qual é o conceito que vocês têm de enfermagem perioperatória.
Não é o objetivo eu avaliá-los como que vocês sabem. Isso não seria nem justo, nós não trabalhamos nada relativo ao assunto. Então, eu não vou avaliá-los conforme a resposta se está correta ou não. O que eu quero das respostas de vocês, vocês entendem qual que é o conceito que hoje, antes de iniciarmos a nossa disciplina, vocês têm sobre essa temática. Então, eu coloquei aqui que as orientações respondem segundo o seu conhecimento. Ah, mas professora, eu não sei nada de perioperatória. Você nunca ouviu falar em centro cirúrgico? Em o que deve ter num centro cirúrgico? Algum cuidado, alguma informação que seja da sua vivência, da sua prática, daquilo que em algum momento da sua vida já foi um contato com essa informação, tá? Então, eu já coloquei aqui que o objetivo não é denotar nota. Eu não estou avaliando vocês de acordo com a resposta. A resposta de vocês é subsídio de informações do que iremos trabalhar. Então, eu consigo compreender como é o perfil dessa turma de acordo com o que vocês me responderem, tá bom? São duas perguntas dessa avaliação diagnóstica. A primeira pergunta, o que você compreende, ó, tem um R a mais aqui, deixa eu já apagá-lo, sobre enfermagem perioperatória e central de materiais. O que você compreende de forma bem honesta, tá, gente? Qual informação você tem relativa a este assunto? E na segunda pergunta, o que vocês esperam dessa disciplina? O que vocês aguardam até o final do ano a nível de conhecimento? Vocês acham que essa disciplina vai agregar ou não vai? Se vocês vão ter dificuldade? Quais são as expectativas de vocês sobre a disciplina de enfermagem perioperatória? Aí, na segunda pergunta, eu complementei com o que ela irá te auxiliar enquanto enfermeiro. Vocês estão em reta final de curso, né? Vocês já estão caminhando para uma formação profissional. Então, o que vocês acreditam que essa disciplina, que esse assunto, ele vai te agregar na sua formação profissional? Então, vai te auxiliar, vai te facilitar, ou é um objetivo de trabalho posterior à sua formação? Vocês podem me colocar quais são as expectativas de vocês em relação à enfermagem perioperatória. Ficou claro, gente? Sim. Beleza. Vocês podem responder, a princípio, manuscrito, porque num segundo momento isso vai ter que ser digitalizado, vocês vão ter que passar isso para um instrumento online, do qual eu vou ter acesso. Então, a primor, vocês respondam ele numa folha, num caderno, e depois a gente vai inserir isso lá no ambiente virtual, como um primeiro produto do nosso encontro inicial. Bom? Professora, a senhora Oi. não consegue mandar esse documento para a gente escrever nele? Consigo também. Porque daí tem como mandar esse na hora de enviar de Isso, tarde, né? fica mais fácil. Eu posso estar encaminhando pelo WhatsApp. Deixa eu só perguntar para vocês, tem um grupo aqui que me colocaram há pouco, deixa eu só ver o nome. É que a gente fez um para cada professor, para não ficar... Ah, legal. Então, enfermagem CME é o da nossa disciplina? Isso. Então, eu posso encaminhar nesse grupo aqui. Aí, eu já coloco o cronograma, coloco a avaliação diagnóstica e coloco o nosso contrato de convivência, tá bom? Aí, vocês já respondem neste documento. Fica até mais fácil para, num segundo momento, você anexar lá no ambiente virtual, tá bom? As pessoas que estão assistindo a aula, ficou alguma dúvida?
Não. Da minha parte Não. também não. Não? Eu Minha entrei parte também agora. não. Tá tudo certo. Agora que eu entrei, para responder essas duas perguntas, a princípio no caderno, para depois passar digitado no AVA. Isso. Ô, Tânia, se você conseguir já responder, eu vou mandar esse documento pelo WhatsApp para vocês. Essa instabilidade no ambiente virtual. Tá? Se caso você não conseguir acessar pelo WhatsApp, aí você pode responder ele num papel e depois, posteriormente, colocar em um documento para anexar no AVA. Tá bom. Ok? Tá, professora. Gente, o som ficou um pouco melhor? Ficou. Na verdade, tá cortando Que um dá pouco. uma cortada ainda, mas Deu uma melhorada, mas. Tem hora que dá uma piorada, daí volta. Tá cortando ainda. Tá. Quem que é o cara da internet? Para mim que oscila nessa sala? bastante e às vezes aparecem uns unidos. Quem que é o quê, professor? Quem que é o que entende de rede aqui? Não sou eu. Também nem eu. Pessoal, eu vou encaminhar lá no WhatsApp, tá? Ok. Não saiam do Zoom por enquanto, porque eu preciso fazer a chamada. Beatriz, você ainda está na sala? Eu tô. Escavalari? A outra eu acho que não. Ah, não, a Cavalari acho que caiu. Eu tô aqui, escutando mais ou menos, mas eu tô. Ah, eu recebi seu WhatsApp aqui, tá? Tá. Professora, Oi. depois que você fizer a chamada, a gente já vai estar liberado para começar a atividade? Vai estar liberado. Eu vou estar disponível aqui no Zoom ainda, até as 22h20. Ah, sim, ok, então. Mas a gente precisa permanecer no Zoom ainda? Depois da chamada? Vocês conseguem... Ah, eu deixei para realizar, para entregar semana que vem, né? Não, se vocês conseguirem responder hoje, quem conseguir responder já pode sair do Zoom. Eu ficarei aqui se surgir alguma dúvida. Ah, ok, então. Obrigado. Por nada.